Sábado, 15 de junho de 2024, Rádio Terra FM Brasil, Ceará. Programa do dia, direção e apresentação Dorival Lima. Deus acima de tudo e de todos. Primeiro a vida e segundo a liberdade. A Constituição brasileira tem que ser respeitada por todos nós. Segundo Rui Barbosa, a pior ditadura é do poder judiciário. Ligados no programa Senhor Gadelha, no Cipó, em Calcaia, José Humberto e Carlos Alberto, do programa A Voz do Mais Querido. Narradores esportivos, Deroci Rodrigues e Fred Moura. E os radialistas, Reginaldo Sobreira, Diego Rodrigues, Olavo Salles e Chico Duarte, todos ligados no programa. E outros radialistas e jornalistas, que é muita gente. Um grande abraço para esse ubajarense de destaque nacional, Rogério Miranda, em Porto Velho, em Roraima. Um abraço para Rogério Miranda, este grande ubajarense. Meus amigos, Rádio Terra FM Brasil, programa do dia que tem a apresentação deste amigo de vocês, Dorival Lima. Aqui a verdade verdadeira. Ouvintes, a vida é sim nosso maior bem. Hospitais públicos de Fortaleza, pacientes em corredores, acompanhantes no chão e falta de medicamentos. É o desgoverno nacional. No atual governo, crise moral, social, econômica, política e institucional. Eu vou repetir. No atual governo, crise moral, social, econômica, política e institucional. E, como sempre, quem paga a conta é o povo brasileiro. Eu sei que é difícil falar sobre o futuro do Brasil, principalmente na atualidade e conjuntura política que está passando os nossos parlamentares, que a preocupação deles é continuarem no poder, aumentar o seu patrimônio e a população brasileira, eleitores, em último lugar. Isso acontece em todas as eleições que acontecem no Brasil. A dívida pública se relaciona cotidiano ao patrimônio, saúde e segurança de toda a sociedade brasileira. Entenda porque a dívida pública vai quebrar o Brasil. Lula da Silva está na presidência do Brasil. O histórico dele nós já conhecemos. Meus amigos, eu que conheço o Brasil de ponta a ponta. Não é que eu viajei no Brasil todo, mas eu acompanho a política. E quero chamar aqui a atenção dos meus ouvintes e seguidores do Brasil e do mundo. Desde janeiro de 2023 que eu estou usando preto. Camisa, calça preta e sapato preto. Eu ando de preto igual os outros, porque eu estou de luto com relação ao meu país, Brasil. E só vou deixar de usar preto, que é camisa preta, calça preta. Eu comprei várias camisas pretas e calças pretas, porque eu vou usar até o término deste governo, que começou em janeiro de
2023. Vou continuar. Por isso que eu quero explicar para os meus seguidores e ouvintes que eu vou estar sempre de preto, igual usou, falta só usar a máscara. Então, meus amigos, a situação do Brasil é vexatória e vai continuar. Os 14 anos do governo do PT, que teve 8 anos de Lula e 6 de Dilma Rousseff, até ela ser impeachmentada, e quem assumiu foi Michel Temer, o Brasil foi literalmente quebrado. Foi mensalão, petrolão, desvio de verbas públicas, compra de deputados federais, senadores e desvio de verbas públicas, e usaram o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica na politicagem. E a quantidade de dinheiro que foi desviado, encontrado em apartamentos de políticos, que eu não vou nem relacionar, porque a relação é extensa. E sem se falar nos crimes que aconteceram no governo do PT, como o prefeito Celso Daniel, Toninho do PT, e outros crimes que aconteceram que até hoje não foi esclarecido. E tem mais, o PT, segundo a revista Isto É, ela disse o seguinte, em publicação, é só você procurar na revista Isto É, que o PT é uma organização criminosa, como também o MST. Isso aí tem uma publicação na revista Isto É, que é conhecida nacionalmente, que o PT e o MST é uma organização criminosa. Gilmar Mendes também já falou que o PT e Lula têm dinheiro para eleições até o ano de 2038. Tudo isso aí foi divulgado. Ciro Ferreira Gomes, que é um cearense, que já participou de várias campanhas como pré-candidato à presidência da República, ele sempre critica o PT e principalmente a política cearense, porque Lula sabe que o Ciro Ferreira Gomes, que já participou do governo do ano passado, ele sabe do que aconteceu e do que está acontecendo, porque o Ciro é uma pessoa competente, é uma pessoa esclarecida, e qualquer assunto que você possa falar com o Ciro, ele entende, é muito competente e ele fala a verdade. Ele pode até aumentar, mas o que ele fala é o que acontece aqui no Brasil. Então, meus amigos, o Brasil está passando por um momento muito difícil. É uma briga entre os políticos, os três poderes, certo? E a população brasileira sem perspectiva, o desemprego aumentando, a fome aumentando, é no Nordeste, é no Brasil de ponta a ponta, o pessoal perdendo seus empregos, empresas fechando, a saúde sucateada, a educação sucateada, a segurança sucateada, ninguém tem segurança, a criminalidade aumentando, roubo, sequestro e as facções se alastrando, principalmente no interior do Ceará, em todo o Nordeste e no Brasil. E cadê as nossas autoridades? O Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, a Polícia Federal, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Eleitoral e os tribunais de justiça, as polícias militares, as polícias civis, porque ele não faz um controle, uma reunião para acabar de vez com as facções no Brasil. Agora, é claro e evidente que está se alastrando, eles estão aí construindo um submarino para transportar droga do Brasil para o exterior e vice-versa. E todos nós sabemos, como as autoridades também testemunham, que existe um governo paralelo. Inclusive, a Record, no passado, ela apresentou um documentário, Governo Paralelo. Então, naquela época, a Record divulgou. É o que está acontecendo na atualidade. Meus amigos, é no Brasil de ponta a ponta. Eu não vejo as nossas autoridades a nível federal, principalmente o sistema que assumiu em janeiro do corrente ano. Eles não estão fazendo nada para dar segurança
a população brasileira. Porque quem sai de casa não sabe se volta, tanto a polícia como qualquer um cidadão. A criminalidade é fora do comum, está aumentando no Brasil de ponta a ponta. E nós não sabemos a quem recorrer, porque aqueles que estão no comando do poder estão de braços cruzados, as coisas acontecendo e não se tomam providência. E agora eles estão querendo legalizar a maconha, a droga e também querem legalizar o aborto. É o desgoverno que aconteceu dos 14 anos do Lula e agora, desde janeiro de 2023, nós já estamos 15 de junho de 2024, não mudou nada. É muita mentira, muito desvio de dinheiro público. Esse negócio do arroz, esse leilão do arroz, é muita enrolada. É o Rio Grande do Sul, certo? Que está passando por um momento difícil e os governos federal só fazendo publicidade, usando o estado do Rio Grande do Sul para fazer politicagem. E o pessoal do Rio Grande do Sul, todos, a população do estado está no fundo do poço, literalmente está quebrada. E essa conta quem vai pagar é a população brasileira, que não tem nada a ver com isso, que os nossos governantes, há mais de 60 anos, ele vem usando a corrupção, desvio de dinheiro, o poder a nível municipal, estadual e federal, como vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, para continuar no poder. Eles querem continuar no poder para aumentar seu patrimônio e usar o município, o estado e o país em benefício próprio. Eu não vejo nenhum parlamentar brasileiro, tem as exceções, mas a maioria, eles estão preocupados em aumentar seu patrimônio, continuar no poder. Aqui no estado do Ceará, eu destaco Luiz Eduardo Girão, que é um empresário, é senador da República, ele vem trabalhando no Senado, é o orgulho do Senado, certo? Principalmente do Senado, dos nossos representantes do estado do Ceará, é o único que está trabalhando para moralizar o Senado Federal, como também o Supremo Tribunal Federal. E a população brasileira não sabe a quem recorrer, porque o Brasil está entregue a Lula no lado financeiro, que arrecada todo o dinheiro, ele só quer aumentar a tributação, aumentar a arrecadação para usar em benefício próprio, e a população cada dia mais pobre, passando fome, as empresas fechando, em dificuldades, o comércio não existe mais, as vendas caíram, entendeu? E eu não vejo o governo municipal, estadual e federal criar uma linha de crédito para ajudar o empresariado brasileiro, é quem paga, certo, os nossos impostos, paga todos os impostos, como pessoa física e pessoa jurídica, nós pagamos impostos como pessoa física e pessoa jurídica, é que mantemos os três poderes, o executivo, o legislativo, o poder judiciário. O poder judiciário é quem manda no Brasil, é que altera as leis, cria as leis, aplica as leis, manda prender, manda soltar e diz o que é que a população, os empresários têm que fazer. E nós não temos o direito de opinar, de criticar, de pedir explicação, porque alguém for pedir explicação sofre as sanções. E eles querem implantar a ditadura no Brasil, porque a mídia brasileira, eles trabalham para os governantes que estão no poder, porque eles querem recurso publicitário, mas as redes sociais é que esclarece a população brasileira do que está acontecendo no Brasil simultaneamente. E essa eleição em outubro do corrente ano para vereadores e prefeitos, todos nós temos que colocar na nossa mão o nosso título de eleitor e quando chegar na urna, nada de reeleição. Vamos colocar novos vereadores, certo? Que são candidatos, como os prefeitos. Vamos acabar com esse negócio de reeleição a nível municipal. E quando chegar em 2026, a mesma coisa. Temos que fazer uma varredura no nosso parlamento brasileiro, a nível municipal, estadual e federal. Vamos acabar com a reeleição. É só você, quando chegar na época da eleição, com o seu título de eleitor, não reeleger ninguém.
vamos fazer uma varredura, vamos mudar o perfil dos nossos parlamentares, porque o Brasil está sendo quebrado. Já foi quebrado uma vez pelos 14 anos do PT e Lula voltou, como segundo disse o vice dele, Geraldo Alckmin, que ele disse no passado que Lula voltaria ao local do crime. E o pessoal que está no comando do nosso país, a preocupação deles é viajar para Portugal, dando palestra, e os problemas do país ficando para trás, é a saúde sucateada, é a segurança sucateada, a educação, o crime organizado aumentando, é a pobreza, é a fome, é o desemprego, empresa quebrando. O Brasil, meus amigos, está num caminho da quebradeira. Começou com os 14 anos do Lula e Dilma Rousseff, e agora Lula voltou, porque Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente dele, disse que ele voltaria ao local do crime. Está aí acontecendo. E Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que o PT tem dinheiro e Lula para a eleição até o ano de 2038. O MST vem perseguindo fazendeiro, dono de sítio, expulsando, e as nossas autoridades de braços cruzados, as coisas acontecendo, ninguém vê. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, a Polícia Federal, certo? Intervir. Agora, para perseguir a classe política, eles são mestres, mas para acabar com o crime organizado, da segurança, a população brasileira, isso não acredita, ele não faz isso. Eu queria que o Supremo Tribunal Federal, que quer mandar em tudo, eles deveriam acabar com a insegurança que acontece no Brasil, com o crime organizado, com as facções. Não ficar mudando as leis, criando leis e querendo manipular o parlamento brasileiro, deputados federais, senadores, governadores, enfim, toda a classe política. O Brasil está no fundo do poço e o Lula e todos aqueles seus comandados estão querendo implantar o comunismo no Brasil. Se isso acontecer, é o fim da sociedade brasileira, das empresas, porque todo o nosso patrimônio vai passar para o comando do Partido Comunista, e nós vamos ter só 2 refeições, não vamos ter internet, não vamos ter liberdade, e nós vamos perder nosso patrimônio, nós não vamos poder viajar, nem podemos pensar, e vamos trabalhar para o governo igual Venezuela, Cuba, China. Vai ser um Deus dará, e vamos cuidar, e nós não podemos deixar o Brasil passar para o regime comunista, porque aí é o fim do Brasil, e o Brasil está no caminho da quebradeira. É só você verificar o que o Lula fez nos 14 anos de Rousseff e agora voltou, é quebrando o Brasil, gastando o nosso erário, comprando deputados federais, senadores, perseguindo os parlamentares, principalmente o maior líder do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, queira ou não queira, mas é o maior líder da política brasileira. Ele está sendo perseguido por todos, porque ele faz a diferença, ele está esclarecendo a população brasileira. E aqueles candidatos que Jair Messias Bolsonaro indicar para vereadores, prefeito, governador e até presidente da República, serão eleitos no primeiro turno. Por isso que eu digo, a população brasileira, os patriotas têm que defender a nossa soberania. Vamos fazer de tudo para acabar com a reeleição. Na eleição de outubro do corrente ano, vamos renovar o parlamento municipal e depois o parlamento federal. Nada de reeleição, porque esses políticos há 60 anos eles estão usando a política para aumentar o seu patrimônio e continuar no poder. É o fim de reeleição. Nós temos que cobrar, e o nosso título de eleitor faz a diferença. Por isso que eu digo, vamos cobrar, e quando chegar na eleição, nada de reeleição. Vamos fazer uma varredura no nosso parlamento a nível federal. Então, meus amigos, eu estou encerrando mais um programa do dia aqui na Rádio Terra FM Brasil, Ceará, e mando um abraço para todos os meus seguidores do Brasil e do mundo, e para o meu amigo e primo Rogério Miranda, que é lá de Ubajara e que está morando em Porto Velho, em Roraima. Ele que é uma pessoa que sabe de tudo sobre o Brasil. Mando um abraço para ele e todos aqueles meus seguidores do Brasil e do mundo. Vamos aguardar
porque o Brasil tem que mudar e nós temos que fazer a diferença. Nós que somos patriotas e queremos mudar o nosso país, nada de comunismo. Então, meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo programa. Fui!